Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar início ao nosso curso de auxiliar de segurança no trabalho, né? Vamos à nossa primeira aula. Muito bem. Bom, o objetivo do curso é ensinar sobre medidas técnicas, né, médicas, educacionais, empregadas para prevenir acidentes, eliminando condições inseguras no ambiente de trabalho com a implantação, né, de novas práticas. Bom, é, o salário, né? Quanto é que ganha o auxiliar? Atenção, hein? O curso é auxiliar de segurança no trabalho, tá? Um auxiliar de segurança no trabalho ganha em média, tá? R$ 1.642 no mercado de trabalho brasileiro, tá? Para uma jornada de trabalho de 43 horas semanais, de acordo com a pesquisa do site salário.com, junto a dados oficiais do CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tá? É um documento que é emitido pelas empresas, né, e enviado para o governo para dizer o número de pessoas que foram admitidas, né, cadastradas, admitidas ou demitidas naquele mês. Todo mês é feito isso, então, em cima disso se tem aí o valor, né, de salário também, tá? A formação mais comum para essa profissão de auxiliar de segurança do trabalho é ter o ensino médio completo. Outra coisa sobre salário que é importante, viu? Ele fala, desculpe, salário médio. Salário médio. Médio, como é? Ele vai pegar quanto paga cada estado, não é? Somar tudo e depois dividir pelo número de estados. Então, esse valor de 1.642 pode ser mais ou pode ser menos, depende de cada, né, estado, certo? Muito bem. Pode chegar aí a R$ 3.000 se você trabalhando como auxiliar de segurança do trabalho. Depende de onde você trabalha, o estado que você trabalha, a empresa que você trabalha. Beleza? Então o salário varia entre 1.642 é o médio, entre um pouco mais e um pouco menos que isso. Tá certo? Seguindo. Bom, o curso de auxiliar de segurança do trabalho tem como objetivo principal proporcionar conhecimentos prevencionistas básicos aos alunos, de forma que eles possam exercer suas atividades profissionais de maneira segura e consciente. Sempre de forma segura e consciente, sabendo o que está fazendo, não é? Para tanto, apresentamos tópicos relacionados à prevenção de acidentes para dar suporte às ações prevencionistas. Agora, vocês, alunos, fazem parte desse seleto grupo que executa suas ações de maneira responsável, sem colocar em risco sua integridade física, né, e a dos demais colegas, zelando pelo sucesso de seu grupo de trabalho e da empresa onde exerce suas atividades. Juntamente com os conhecimentos básicos apresentados, né, neste curso, você será convidado a explorar com mais profundidade os conteúdos de interesse, navegando por sites indicados, né, no material didático, ou seja, a apostila que vocês já têm em mãos, certo? A segurança do trabalho. Bom, a segurança do trabalho pode ser entendida como o conjunto de medidas adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho das pessoas envolvidas, não é? Proporcionar segurança no ambiente de trabalho para que se evite acidentes e doenças ocupacionais, certo? É, por exemplo, aqui só para adiantar uma coisinha, né? Trabalhar de forma errada, posicionamento de coluna, gera doença que está ligado ao trabalho, né? Então é a falta de segurança, então tem que estar de olho nisso aí. A segurança do trabalho é praticada pela conscientização de empregadores, né, dos patrões e de empregados também, em relação aos seus direitos e deveres. A segurança do trabalho deve ser praticada no trabalho, na rua, em casa, em todo lugar e em qualquer momento. Sempre, né? As medidas de segurança. Em casa, na rua, no trabalho. Tá? Em qualquer momento. A gente fala assim, coisas pequenas em casa. Por exemplo, você coloca a panela no fogo para, né, fazer lá uma comida, um café. Faz parte da segurança o quê? Colocar o cabo da panela sempre para dentro do fogão, né? Evitar ela ficar lá de fora para que uma criança não pegue, ou você mesmo esbarre, né, naquele cabo de panela, a panela vira e derrame a água sobre a pessoa. Acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho é uma forma de falar. Acidente doméstico, nesse caso. Né? Então tem que estar esperto. Aí nós temos o SESMIT e a CIPA. Bom, o quadro de segurança do trabalho de uma empresa, quando necessário, é formado de uma equipe multidisciplinar composta pelos seguintes profissionais. Atenção, viu? O quadro, como é formado.
técnico de segurança do trabalho, temos o auxiliar de segurança do trabalho, que é você aí que está assistindo a aula agora, vai se tornar um auxiliar de segurança do trabalho. Temos o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, enfermeiro de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho. Tá? Esses profissionais formam o chamado, né, o que chamamos de SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Tá? Então, esse grupo forma o SESMIT. E temos a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A sigla é isso aí, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, composta por representantes do empregador, tá? E dos empregados. Tem a responsabilidade de auxiliar o SESMIT nas atividades prevencionistas. Então, toda empresa com um determinado número de funcionários para cima, 500 para cima, até menos do que isso. Mais adiante eu vou dar o número exato para vocês. O número de funcionários específico da empresa tem que ter a CIPA, que é a comissão interna. Então, como é que é formada essa comissão? Não é? É uma eleição que é feita dentro da empresa. As pessoas que têm interesse em participar da CIPA se candidatam e aí vai ter o presidente, o vice-presidente e tem os cargos que mais adiante eu explico para vocês também, tá? Tá dentro do conteúdo. Então, é formado a CIPA. A CIPA serve para dar apoio a esses profissionais do SESMIT que a gente já falou, certo? Então, formada a CIPA, tem que ter em toda empresa, né? Empresa com um número X de funcionários. As legislações que norteiam a segurança do trabalho. Bom, a segurança do trabalho é definida por normas e leis. No Brasil, a legislação de segurança do trabalho baseia-se, né, na Constituição Federal, na consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, nas normas regulamentadoras e em outras leis complementares como portarias, decretos e convenções internacionais de Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT. Tá? Tem a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial de Saúde também, tá? OMS aí, que a gente sabe que está até no noticiário, né, por enquanto, falando sempre da OMS, que também cerceia, né, que cerca a segurança do trabalho, certo? Norteiam, a palavra é essa, a segurança do trabalho. Vamos lá, acidente de trabalho. O conceito prevencionista. Bom, acidente de trabalho é qualquer ocorrência não programada, inesperada, que interfere ou interrompe, né, o processo normal de uma atividade, trazendo como consequência isolada ou simultânea danos materiais e ou lesões, né, ao homem. Chamado aí acidente de trabalho. E tem o conceito legal, tá? Diante da lei. Acidente de trabalho é todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, tá? A serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, né? Doença que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária de condições para o trabalho. Aí a gente chama, legalmente falando, né, perante a lei, que isso é acidente de trabalho. Todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, certo? Provocando, de novo, repetindo, né? Provocando lesão corporal, perturbação funcional, né? Doença que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária das condições, né, para o trabalho. Você pode ter um acidente e ficar inválido, não poder mais trabalhar ou reduzir a sua capacidade de trabalho, que a gente vai falar mais adiante, certo? Então, temos aí o conceito prevencionista e o conceito legal. São considerados acidentes do trabalho os acidentes ocorridos durante o horário de trabalho e no local de trabalho, em consequência de agressão física, ato de sabotagem, brincadeiras, conflitos, ato de imprudência, negligência ou imperícia, né? Desabamento, inundação, incêndio. Ó, tem acidente que é causado por brincadeira no trabalho, causa o acidente, não é? Imperícia, negligência, né? Imprudência, você faz sem prestar atenção no que está fazendo, né? Então, tem que ter atenção, senão você pode gerar um acidente grave. Também são acidentes de trabalho os que ocorrem quando o empregado estiver executando ordem ou realizando serviço sob o mando do empregador. Não precisa ser necessariamente dentro da empresa, não. Se a empresa disser assim, ó, vá ali, sei lá, na Caixa Econômica fazer um depósito, você está a mando da empresa. Se acontece um atropelamento, uma queda, qualquer coisa que aconteça com você na rua
gerando um acidente, será acidente de trabalho, certo? Aí ele segue, em viagem a serviço da empresa, no percurso da residência para o local de trabalho, ó, e no percurso do trabalho para casa. Vou pedir uma atenção especial a isso aí. Com a reforma da lei trabalhista, né, que teve aí recentemente, em 2018, nós tivemos uma alteração em relação a isso. Tá? Existe uma briga dos sindicatos na justiça para que volte a ser como era. Bom, vou dizer como está agora. No momento, não é considerado acidente de trabalho seu percurso de casa para o trabalho e de trabalho para casa. No momento, isso deixou de valer. Existe uma briga na justiça de sindicatos para, pô, é um absurdo. Você sai de casa para ir prestar um serviço, sofre um acidente e não ser acidente de trabalho, sacanagem, né? Você tem que se virar com tudo, não é? Você ir para médico, tudo mais, fazer perícia, com a empresa não, a empresa preenche a CAT e facilita a sua vida. Mas, bom, no momento, suspenso, o percurso de ida e de volta, tá? Seguindo. Nos períodos de descanso ou por ocasião da satisfação de necessidades fisiológicas no local de trabalho. Você está trabalhando, aí você tem uma hora de almoço. Nessa hora de almoço, se aconteceu um acidente com você, acidente de trabalho. Na cidade de Aracaju, Shopping Jardins, houve um acidente há um tempinho atrás aí, eu não sou muito bom de tempo não, deve ter uns 2 anos ou um pouco mais. O pessoal estava descansando numa área aberta do shopping e uma placa caiu e matou uma pessoa. Aí foi morte, né? Mas eu não me lembro se tinha mais alguém por perto, mas se essa pessoa não tivesse, né, falecido, morrido, tivesse tido um grave acidente, tivesse viva, acidente de trabalho. Ah, mas estava na hora do almoço, não importa. Acidente de trabalho, ela estava a serviço. Se for no banheiro, como ele disse ali, ó, necessidades fisiológicas. Se for ao banheiro e você escorregar e cair, pô, bateu a cabeça, quebrou o braço, aqui a gente vai falar muito de acidente, viu? Para ninguém achar assim, esse professor só fala de desgraça, de acidente. Mas a gente tem que ir para exemplificar, né? Acidente. Caiu, bateu a cabeça lá no banheiro ou quebrou o braço. Acidente de trabalho. Você estava indo ao banheiro e estava durante o período de trabalho, certo? Aí, mais um ponto aí para finalizar esse slide aqui. Por contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Sei lá, você trabalha com um produto químico aí, você pode se contaminar acidentalmente e adoecer, é acidente de trabalho, certo? Espero que essa contaminação não seja letal, né, para não matar. A divisão do acidente de trabalho. Bom, nós temos o acidente tipo ou típico, chama assim, acidente típico ou tipo. Normalmente o pessoal diz acidente típico, tá? Mas tipo ou típico. Este tipo de acidente é consagrado no meio jurídico como definição do infortúnio do trabalho originado por causa violenta, ou seja, é o acidente comum, súbito e imprevisto. Aconteceu, tá? Tava o guindaste levantando tal peça e o cabo rompeu. Pá! Alguém programa que o cabo vai romper? Não, foi um infortúnio, foi súbito, foi imprevisto. Aí exemplos, né? Batidas, quedas, choques, cortes, queimaduras e etc. Nada disso é programado, então chama um acidente típico. E temos a doença do trabalho, tá? Dentro dessa divisão, temos doença do trabalho. É a alteração orgânica que, de modo geral, se desenvolve em consequência da atividade exercida pelo trabalhador, né, o qual esteja exposto a agentes ambientais tais como ruído, calor, gases, vapores, micro-organismos, e aí vai. Exemplos: pneumoconioses. Gente, é uma doença que dá no pulmão, que vai deixando ele, tipo, ai meu Deus, petrificado, vamos dizer assim, endurecido, certo? Eu vou falar um pouco mais sobre isso em outro ponto, tá? Surdez ocupacional, doença do trabalho. Você trabalha num ambiente muito barulhento. Pronto, o professor Marcos trabalhou numa fábrica que faz, né? A fábrica ainda existe, aquela parte, a tampa, vou dizer a tampa dos refrigerantes, cerveja em lata, aquela parte de cima que vem com o tabzinho, né, com lacrezinho ali para você abrir, aquela parte de cima. Então, trabalhei numa fábrica que fazia isso. A fábrica, 24 horas por dia trabalhando, 5 milhões de tampas na época, fazia com um barulho ensurdecedor, aquela coisa. Então, nós éramos obrigados, para proteger da doença do trabalho, a trabalhar. A gente vai falar dos EPIs mais adiante, viu? Que é os equipamentos de proteção individual. Trabalhava com protetor auricular, mais um abafador, parecendo um fone de ouvido, mais um abafador.
que é que foi feito? Antes de eu começar a exercer essa função, né, eu fiz um teste de surdez, não, fugiu a palavrinha. Vou lembrar já o nome do exame. Fiz o exame da audição, audiometria. Muito bem, fiz o exame de audiometria. Trabalhei para quando sair de lá da empresa, a mesma coisa. O teste deve ser feito para ver se você não adquiriu, né, ou contraiu, ou desenvolveu uma doença do trabalho como a surdez. Certo? Entre tantas outras. Você é operador da máquina de raio-x. Pronto, máquina de raio-x emite aquela radiação, né? Com o tempo você pode adoecer. Então, doença do trabalho também. Temos o acidente de trajeto, que, como eu falei, no momento ele não vale, mas eu vou citar aqui, que é o acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa. Tá? Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado em horários e trajetos compatíveis. Por hora, stand-by. Não vou nem tocar mais nesse assunto. Por exemplo, isso não vou botar na prova. Tá? Não está valendo, não existe. Mas é bom que vocês conheçam, porque como está na justiça, pode voltar a valer, né? Esse acidente de trajeto. Temos o incidente. Quando ocorre um acidente sem danos pessoais, né, chama-se incidente. Para os profissionais prevencionistas, é tão ou mais importante que o acidente com danos, tá? Pois indica uma condição de futuro acidente, né, devendo, portanto, ser analisado, investigado e sugeridas medidas para evitar sua repetição. Tá? Uma máquina que sempre, sei lá, está parando, dando defeito ou prendendo alguma coisa. Não é? Não teve dano pessoal, mas pode gerar. Então tem que ter uma atenção. Chama-se incidente. Bom, consequência dos acidentes. Quais são as consequências dos acidentes? Para o indivíduo, lesão, incapacidade, afastamento do trabalho, diminuição do salário, não é? Porque ele fica afastado, o INSS não paga o valor completo, né? Paga uma média do que ele recebia. Então, diminuição de salário, dificuldade no sustento da família e até mesmo a morte. Para a empresa, a consequência dos acidentes. Tempo perdido pelo trabalhador durante e após o acidente, certo? Interrupção na produção, tem que parar porque teve o acidente. Diminuição da produção pelo impacto emocional. A pessoa que se acidenta e volta ao trabalho, ela não volta a mesma coisa, não. Principalmente se o acidente foi mais sério. Trabalha sempre preocupado e com medo, não é? Então, diminui a produção. Danos às máquinas, materiais ou equipamentos, né? Danos às máquinas, materiais ou equipamentos. Despesas com primeiros socorros. Despesas com treinamento para substitutos, não é? Porque saiu, afastou, porque se acidentou, tem que colocar outra. A empresa tem despesa para treinar uma outra pessoa para colocar no lugar. Atraso na produção e aumento de preço no produto final. Termina ficando o produto mais caro por conta de tudo isso, ó, a consequência dos acidentes. É por isso que existe essa comissão interna, né, chamada CIPA, o SESMIT, né, para evitar que os acidentes aconteçam, para que não gere prejuízos nem para o indivíduo, nem para a empresa, certo? Para o Estado, a consequência para o Estado, acúmulo de encargos assumidos pela Previdência Social, porque é a Previdência que tem que pagar, não é? O INSS, aumento dos preços prejudicando o consumidor e a economia e aumento de impostos e taxas de seguro. Se o governo tem que pagar muito por acidentes, ele termina levando as taxas de impostos e sofre a população fazendo isso, né? Segundo o Fundacentro, o custo com acidente no Brasil pode chegar a 32 bilhões, não é milhões, é bilhões por ano. É muito dinheiro e muito acidente causado, né, em trabalho. Definições básicas. Vamos fazer algumas definições aqui que são importantes para entender coisas dentro do conteúdo. Dias perdidos são os dias em que o acidentado não tem condições de trabalho por ter sofrido um acidente que lhe causou incapacidade temporária. Os dias perdidos são contados de forma corrida, tá? Incluindo domingos e feriados. A partir do primeiro dia de afastamento, né? Que é o dia seguinte ao do acidente, até o dia anterior ao do retorno do trabalho. Aí chamado dias perdidos. Foram os dias que o funcionário não pôde ir lá prestar, né, aquele serviço. Temos o acidente sem perda de tempo ou afastamento. Bom, é aquele em que o acidentado, recebendo tratamento de primeiros socorros, pode exercer sua função normal no mesmo dia,
né, dentro do horário normal de trabalho, ou no dia imediatamente seguinte ao do acidente no horário regulamentado. Professor Marcos aqui já trabalhou, fiz um monte de coisa, tá? Já entreguei marmita, já vendi picolé, já lavei carro, já fiz um monte de coisa. Numa dessas aí, para dar um exemplo de acidente de trabalho que você retorna ao trabalho no mesmo dia, sem nenhum problema, eu entregava marmitas e eu escorreguei na cozinha do restaurante, caí, bati o queixo, cortei o queixo. O corte não foi profundo, nem tão grande assim. Lavou, colocou um curativo e eu voltei ao trabalho imediatamente. Imediatamente. Só foi o tempo de estancar o sangue ali e voltei ao trabalho. Então chama de acidente sem perda de tempo ou, né, afastamento. Beleza? Temos o acidente com perda de tempo ou com afastamento. É aquele que provoca a incapacidade temporária, permanente ou morte do acidentado. Caiu, quebrou o braço. Acidente com perda de tempo, né? Perdão, acidente com afastamento. Caiu, cortou o queixo de novo, mas o corte foi mais profundo, não para de sangrar. Acidente com perda de tempo, porque tem que ir para o hospital, costurar, para no outro dia ele voltar ao trabalho. Ou com morte, né? Escorregou, caiu, bateu a cabeça, morreu. Acidente, aí também chamado com perda de tempo ou afastamento, esse afastamento eterno, né? Morreu, não tem jeito, não volta. Certo? Vamos lá. Temos a incapacidade temporária. Tudo isso é definição, viu? Atenção que uma dessas pode cair na prova. Incapacidade temporária é a perda total da capacidade de trabalho por um período limitado de tempo, né? Nunca superior a um ano. É aquele em que o acidentado, depois de algum tempo afastado do serviço devido ao acidente, volta executando suas funções normalmente. Pronto. Sei lá, quebrou a perna. Incapacidade temporária. Até ele melhorar, não pode ser superior a um ano, ele é capacidade temporária. Desculpe, incapacidade temporária. Depois ele retorna. Temos a incapacidade parcial e permanente. Bom, é a diminuição por toda a vida da capacidade para o trabalho. Exemplo, a perda do dedo ou do braço. É incapacidade parcial, porém permanente. Perdeu o dedo não vai nascer de novo, né? Ou perdeu o braço. Diminui a capacidade de trabalho e essa redução, né, parcial é permanente. Ele ainda pode trabalhar exercendo outras funções sem um dedo. Tirando Lula, que perdeu um dedo e nunca mais trabalhou. Não é? Incapacidade, aí vamos para o próximo. Incapacidade total e permanente. É a invalidez para o trabalho. Imagine o seguinte, você sofre um acidente, você não, uma pessoa sofre um acidente, né? Sei lá, é pintor, trabalha subindo em andaime e tudo mais. Sofre um acidente, quebra as pernas e perde as pernas. Incapacidade total e permanente. Ele não trabalha mais. É a invalidez para o trabalho. Se ele só sabe pintar, como é que ele vai subir em andaime? Como é que ele vai fazer o serviço? Deu para entender? Muito bem. Se tiver dúvida, já sabe. Acabou a aula. Privado, WhatsApp, professor Marcos responde. E empregado, definição. É toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador sob a dependência deste mediante, né, remuneração. Aí a gente chama de empregado, certo? Bom, a comunicação de acidente de trabalho é um formulário que deve ser preenchido quando ocorrer qualquer tipo de acidente de trabalho. É a CAT que chama, viu? A abreviatura. Quando eu ouvi falar em CAT, C-A-T, Comunicação de Acidente de Trabalho. Desculpe, quando ocorrer qualquer tipo de acidente de trabalho, mesmo nos casos de doença profissional e acidente de trajeto, preencha a CAT. O acidente de trabalho deverá ser comunicado à empresa pelo acidentado imediatamente, né, quando possível. Isso está baseado na necessidade de que os fatores ocasionais do acidente devem ser investigados o mais rapidamente possível, para que todas as medidas de correção e prevenção sejam prontamente tomadas, além de imediatamente se efetuarem os primeiros socorros ao acidentado. Escorregou num determinado local do trabalho e bateu a cabeça e tá lá, se desacordou ou cortou a cabeça. Deve ser comunicado imediatamente para se averiguar qual foi a condição, por que aconteceu e dar o socorro, certo? A CIPA tem que estar ali, ó, de olho, não pode deixar acontecer. Não é?
A comunicação de acidente de trabalho deve ser emitida pela empresa do acidentado em até 24 horas após o acidente. Em caso de morte, a CAT deve ser emitida imediatamente e a morte comunicada à autoridade policial, né, para que se abra uma investigação. Caso a empresa não emita a CAT, ela poderá ser emitida pelo próprio acidentado, por seus dependentes, né, pelo médico que atendeu o acidentado, pelo sindicato da categoria ou por qualquer autoridade pública, independentemente de prazo. Se a empresa não emitir a CAT, por exemplo, fulano sofreu um acidente, a esposa pode, ele mesmo pode, tá? Um dependente, um filho pode preencher, emitir a CAT para poder dar entrada, né, no pedido aí de afastamento e recebimento de seguro, tá? Seguro não, de benefício, né? De licença que o INSS vai pagar, certo? Então, além se a empresa não emitir, o próprio empregado, seus dependentes, o médico pode fazer. As causas de acidente do trabalho. Bom, são várias as causas do acidente, seja no trabalho, sejam do trabalho, do trajeto ou por doenças profissionais. Essas causas são basicamente separadas em dois grupos a saber. Nós temos ato inseguro. Bom, é o que depende do ser humano, tá? Que de maneira consciente ou não provoca dano ao trabalhador, aos companheiros e às máquinas e equipamentos. Exemplo, improvisações, agir sem permissão, não usar equipamento de proteção individual, o EPI. Por exemplo, você na construção civil, né? Você entra na obra, é obrigado a usar capacete, você não usa o capacete, cai um bloco lá de cima, uma pá, qualquer objeto, pô, na cabeça. Acidente de trabalho causado, né, por ato inseguro. Você sabia que tinha que usar, mas não usou. Tá? Agir sem permissão, a empilhadeira está ali, aí você não tem habilitação, não sabe como usa a máquina, mas você vai lá e pega e aí derruba ou causa um acidente. Então, ato inseguro. Temos condições inseguras, são as condições que, presentes no ambiente de trabalho, comprometem a integridade física ou a saúde do trabalhador, tá? Bem como a segurança das instalações e dos equipamentos. Exemplos: a falta de proteção em máquinas, tipo engrenagens abertas onde pode se prender uma manga de roupa, ou sei lá, ou um crachá, alguma coisa, né? Então, a proteção em máquinas, defeitos em máquinas, a máquina está com defeito, mas está operando. Uma empilhadeira que a corrente está deslizando, aí a pessoa vai, levanta um peso e a empilhadeira desliza a corrente e aquele peso cai, pode cair sobre alguém ou virar empilhadeira, tá? Defeitos em máquinas e edificações, instalações elétricas, gambiarra, não é? Falta de espaço, agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho também são causadores de acidente. E aí chama-se de condição insegura, tá? A condição de trabalho é insegura, como trabalhar com equipamentos falhos, não é verdade? Bom, temos os riscos ambientais e vamos falar de riscos ambientais e a legislação. Os objetivos desse ponto aí: reconhecer os agentes presentes no ambiente de trabalho que podem trazer prejuízo à saúde e à qualidade de vida do trabalhador na empresa. Identificar os fatores geradores de acidente no trabalho em relação aos riscos ambientais. Bom, temos a higiene do trabalho. É a ciência que tem como objetivo reconhecer, avaliar e controlar todos os fatores ambientais de trabalho que podem causar doenças ou danos, né, à saúde dos trabalhadores. Gente, a falta de higiene é causadora de doenças que, se dentro do trabalho, vai ser considerado, né, doença do trabalho, acidente de trabalho. Riscos ambientais. Bom, consideram-se riscos ambientais, segundo a NR9, os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Muito bem, olha só, ali foi dito NR9, é uma das normas regulamentadoras. Vocês deverão, atenção, deverão solicitar esse conteúdo extra. Vocês já têm a apostila, aí vocês vão me solicitar no WhatsApp, né? Só você que está assistindo aí o curso de auxiliar de segurança. Professor Marcos, envie para mim aí as NRs, né? No plural, as NRs. São muitas, são 35 normas regulamentadoras.
tá? Se eu não esqueci o número exato aqui, 35. Então, não se preocupe, você não precisa estudar isso tudo para fazer a prova, tá? A gente vai falar de alguns pontos e só o que a gente está falando aqui, mas é bom que você tenha conhecimento, então é complemento do conteúdo, certo? O curso é formado assim. Tem a parte da videoaula, tem a apostila e tem alguns, né, complementos que vocês devem fazer aí, fazendo a leitura complementar. Espero que vocês assim o façam, porque senão vão passar vergonha depois aí no mercado de trabalho. Não é? Então você tem que ter conhecimento, parar para ler. Você não precisa ler tudo de uma vez, não é? Senão cansa. Você vai lendo, interpretando e aprendendo, e sempre que precisar, seja agora que você está fazendo o curso, ou seja depois, se precisar tirar uma dúvida com o professor Marcos, pode chamar. Beleza? Então vamos seguindo. Então, riscos ambientais segundo a NR9, né, em função da natureza, concentração e intensidade do tempo de exposição são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Para alguns autores, os agentes ergonômicos e os agentes mecânicos, apesar de não estarem contemplados na NR9, né, como riscos ambientais, devem ser avaliados no ambiente de trabalho, pois também são considerados agentes causadores de danos à saúde do trabalhador. O, perdão, os agentes ergonômicos e mecânicos não constam na NR9, mas deve ser considerado. Por isso, dentro do conteúdo, a gente vai falar desses dois também, tá? Agente mecânico e agente ergonômico, tá? Vamos falar dos dois. Bom, agentes físicos são representados pelas condições físicas no ambiente de trabalho, tais como ruído, calor, frio, vibração e radiações que, de acordo com as características do posto de trabalho, podem causar danos à saúde do trabalhador. Os agentes físicos têm seus limites de tolerância, limite de tolerância estabelecidos pela NR15. Qual é o limite de tolerância para tal coisa? NR15. Então, são considerados agentes ou riscos físicos. Ruído. Falei agora há pouco no exemplo, não foi? Do professor trabalhando numa fábrica com barulho, né? O ruído é considerado um som capaz de causar uma sensação indesejável e desagradável, né, para o trabalhador. Níveis sonoros, quando acima da intensidade, conforme legislação específica, podem causar inúmeros danos à saúde do trabalhador. O primeiro efeito fisiológico de exposição a níveis altos de ruído é a perda da audição, né, na banda de frequência de 4 a 6, né, kHz. Outros efeitos causados pelo ruído alto nos seres humanos é aceleração da pulsação, ela falou da pulsão ali, mas da pulsação, fadiga, nervosismo. Tem muita gente que com pouca exposição a barulho já fica nervoso. Imagine você frequentemente o dia inteiro de trabalho, né? As medidas de controle do ruído dependem de técnicas de engenharia e de conhecimento detalhado do processo industrial em questão. A melhor maneira de se atenuar a exposição ao ruído são as medidas de controle coletivo, ou seja, controlar o ruído diretamente na fonte geradora e na sua trajetória. Quando isso não for possível, deve-se recorrer ao uso de protetores auriculares, né? O API, protetor auricular. Quando ele fala de tentar diminuir o barulho na fonte, por exemplo, isolar a máquina que faz o barulho se for possível, né? Numa determinada sala com revestimento acústico, né? A parede é toda forrada com revestimento acústico, né? Umas espumas, parecendo aquela casca de ovo, né? Casca de ovo não, desculpe. Aquelas placas de ovos ali, reduz o acidente, então evita a propagação daquele barulho. Quando não é possível, protetor auricular. Como medidas de controle, podem-se citar a substituição do equipamento por outro menos ruidoso, tá? A lubrificação, o isolamento acústico e a manutenção para diminuir, né, este ruído do equipamento. Temos o calor. Sobrecarga térmica é a quantidade de energia que o organismo deve dissipar para atingir o equilíbrio térmico. Bom, nós somos capazes, no ser humano, né, nós somos capazes de absorver uma determinada quantidade de calor para poder atingir o equilíbrio térmico, não é? Você vai se aproximando aos poucos do calor, você vai absorvendo o calor até você conseguir chegar mais próximo da fonte, né, do calor. Os trabalhadores expostos a trabalhos de fundição, siderurgia, indústrias de vidro estão propensos a problemas com desidratação, cãibras, choques térmicos, né? Choque térmico, você está num ambiente muito quente, de repente sai para um mais frio.
tá? Pode gerar problema de saúde. Catarata, né, que é problema nos olhos, e outros. Esses problemas geralmente aparecem devido à exposição excessiva a situações térmicas extremas, com desgaste físico que poderá tornar-se irreparável se medidas de controle não forem adotadas. A exposição ao calor vai depender de variáveis como a temperatura, a umidade e a velocidade do ar, bem como do calor radiante e da atividade exercida. Tem que se ter como é que eu posso dizer? Uma adaptação ao calor. Você não pode chegar direto para a fonte de calor. Não é? Você vai se aproximando aos poucos, por etapa, para no seu corpo se adequar, atingir, né, como foi dito aí no início do tópico, atingir o equilíbrio térmico, certo? São medidas de controle para atenuar a exposição ao calor. A aclimatação, acabei de falar, a adaptação lenta e progressiva do indivíduo a atividades, né, que o exponham ao calor. Limitação do tempo de exposição, educação e treinamento, que é importante. Padeiro, meu amigo, padeiro é um bicho louco. Padeiro, tem muito padeiro aí que ele trabalha na boca do forno ali, pá, e ele tá trabalhando com uma coisa quente e de repente sai para o ambiente frio ou vai para o vento, né? Entra numa sala com ar-condicionado. Tem que ter toda essa cuidado, né? Senão depois adoece. Limitação do tempo de exposição, educação e treinamento, controle médico e medidas de conforto térmico, né, como ventilação e exaustão e etc. Então, os exaustores ajudam bastante, tá? São os ventiladores que ele, na verdade, gira ao contrário, né? Ele vai puxando o calor para fora do ambiente, certo? Tem a ventilação e tem a exaustão. Outro risco, né, físico, frio. O corpo humano, quando exposto a baixas temperaturas, perde calor para o ambiente. Tá? Se as perdas de calor forem superiores ao calor produzido pelo metabolismo do trabalhador, haverá a vasoconstrição na tentativa de evitar a perda excessiva do calor corporal. E o fluxo sanguíneo será reduzido em razão direta da queda de temperatura, né, sofrida. Se o fluxo cai, você pode ter uma sonolência, um desmaio, né, passar mal no ambiente de trabalho, até mesmo a morte, viu? Se a temperatura interior do corpo baixar de 36 graus, ocorrerá redução das atividades fisiológicas, né? Você passa a vontade de ir ao banheiro, diminuição da taxa metabólica, queda da pressão arterial e a consequente queda dos batimentos cardíacos. Podendo-se chegar a um estado de sonolência, acabei de falar isso para você, de sonolência, redução da atividade mental, você vai ficando meio leso, tá? Redução da capacidade de tomar decisões, perda da consciência, coma e até a morte. Por exemplo, você entra numa câmara frigorífica para fazer um determinado serviço e esquece ou não põe a capa protetora porque é rapidinho. E você perde a noção do tempo ali. Pode acontecer isso se você perder a consciência. Se ninguém der por sua falta, você vai morrer congelado. Tá? Geralmente essas ocorrências predominam em empresas como indústrias alimentícias, indústrias farmacológicas, né, que tem aquelas grandes câmaras frigoríficos com atividades frequentes em câmaras. São medidas de controle para atenuar a exposição ao frio, a utilização de vestimentas adequadas, a aclimatação, né, e o controle médico está sempre acompanhando. Frio mata também, né? Vibrações. As vibrações podem reduzir o rendimento do trabalho, afetando a eficiência do trabalhador e gerando efeitos, né, adversos à sua saúde. As vibrações localizadas nos braços e mãos provocam deficiências circulatórias e articulatórias. Vocês podem ver no exemplo aí do slide, né? A britadeira, a pessoa vai ficar balançando, isso pode gerar problema circulatório e problema na articulação. Isso vai progredindo até chegar ao ponto da pessoa ficar sem movimentos. As ferramentas vibratórias manuais podem causar uma doença chamada dedos brancos, ou seja, que é a perda da sensibilidade na ponta dos dedos das mãos, certo? São exemplos de vibrações localizadas as provenientes do vibrador de concreto, do martelete pneumático e da motosserra, tá? Martelete pneumático. Vou dar um exemplo aqui. Algumas borracharias, ao invés do borracheiro folgar os parafusos, né, do pneu com uma chave, ele usa parecendo uma furadeira. Ali é pneumático que chama, é a ar. Você coloca ela
então vibra também, não é? Pode gerar problemas. Isso tudo a gente está falando de gerar problema em excesso, né? Senão ninguém trabalha mais. Ah, vai dar problema. Tem que ter um controle. São medidas de controle para atenuar a exposição a vibrações, a redução, né, das vibrações das máquinas por meio de dispositivos técnicos que limitam tanto a intensidade das vibrações como a transmissão das vibrações, como é o caso dos calços e sapatas de borracha, para evitar diminuir, na verdade, a trepidação ou a vibração. Nós temos as radiações ionizantes. Bom, são provenientes de materiais radioativos, como é o caso dos raios alfa, beta e gama, ou produzidos artificialmente em equipamentos. Bom, os raios alfa e beta possuem menor poder de penetração no organismo, portanto oferecem, né, menor risco. Os raios X e gama possuem alto poder de penetração no organismo, podendo produzir anemia, leucemia, câncer e alterações genéticas. Gente, quando se fala dessas doenças aí, é com a alta exposição, não é? O cara que trabalha com a máquina de raio... O cara que eu falo, perdão pelo termo, né? A pessoa, homem, mulher que trabalha com a máquina de raio-x, ele fica exposto a essa radiação, não o tempo inteiro, porque ele usa o equipamento de proteção, né? Mas se ele não fizer o uso desse equipamento, ele pode sim estar sendo contaminado frequentemente e desenvolver uma doença mais séria. Do ponto de vista do estado das condições ambientais, as radiações ionizantes de maior interesse de uso industrial são os raios X, gama e beta, e de uso não industrial são os raios alfa e nêutrons, cada um com uma faixa de comprimento de onda. Muito bem, são usados mais, né, os raios alfa perdão, os raios X e gama são os mais utilizados. Aí nós temos agora as radiações não ionizantes. São radiações eletromagnéticas cuja energia não é suficiente para ionizar os átomos dos meios nos quais incide ou os quais atravessa. São consideradas pela legislação como não ionizantes as radiações infravermelho, a gente usa com controle remoto, por exemplo, micro-ondas, ultravioleta e laser. Certo? Os efeitos das radiações não ionizantes sobre o organismo humano dependem dos seguintes fatores: tempo de duração, né, da exposição, intensidade da exposição, comprimento de onda da radiação e região do espectro em que se situam. Você fica exposto durante muito tempo, vai causar problema. Quer ver uma coisa? Micro-ondas em casa, neguinho liga o micro-ondas e parece que é uma televisão. Bota e fica lá assim, ó, olhando para o prato rodando. Sai de perto, ali tem radiação. Não é radiação que vai lhe matar, mas você fazendo isso constantemente, você vai se contaminar, né, com a radiação. Beleza? É como o celular também, muito tempo. Tem radiação? Tem. Não vai lhe matar. Mas se você não tem um controle de uso, fica complicado. Temos as pressões anormais, são locais de trabalho onde o trabalhador tem de suportar a pressão do ambiente diferente da atmosférica. As pressões anormais podem causar embolia, aneurisma, derrame. Estão relacionadas a serviços de mergulho, tá? Construção de túneis ou de fundações submersas, de pontes e escavações de áreas de alicerce. Trabalha sob uma pressão fora, né, do normal da pressão, diferente da pressão atmosférica. Né? Mergulho ou túnel ou alguma coisa muito profunda, a gente sente uma pressão diferente, pode gerar doenças também. Então tem que ter um controle de tempo. Quanto tempo você pode passar, não é? Então temos os técnicos para isso. A umidade está presente em locais de trabalho onde o trabalhador desenvolve sua atividade em ambiente alagado ou encharcado, com umidade excessiva, capaz de produzir danos à saúde, tais como problema de pele e fuga de calor, né, do organismo. Você diminui a temperatura porque trabalha num local muito úmido, certo? Encharcado. Bom, a aula de hoje fica por aqui, certo? Amanhã é o costume da aula presencial, peço desculpas, tá? Na próxima aula, a gente vai falar aí de um pouco mais de conteúdo, né, para ir complementando até a quinta-feira, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. Se não compreendeu algum ponto, dê uma lida na apostila, faça suas anotações e manda a pergunta para o professor aí. Pode ser um áudio também, que às vezes o áudio facilita mais ainda, dá para entender melhor a sua pergunta do que por escrito. Às vezes por escrito falta uma palavra, um ponto, uma vírgula, aí o professor se perde e não entende a pergunta.
pode mandar um áudio também, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.